sair pra ver o céu, vou me perder. Pri, esse bloco com as participações, né, Camila? A gente tem aqui a Fabrícia Lima que está perguntando como diagnosticar e ajudar crianças. Eu estava lendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 20% das crianças de todo mundo têm algum transtorno mental, né? Então, vamos responder a pergunta da Fabrícia. Como identificar e ajudar crianças? Doutora, pode. Eu não sou psiquiatra infantil, né? Mas existe uma rede, tanto em Goiânia quanto Aparecida, né? Tanto de tratamento psicológico, talvez a Carolina vai falar melhor do que eu, como de tratamento psiquiátrico, né? Na infância, o diagnóstico ele é um pouco diferente. O que existe é um diagnóstico comportamental, então muitas vezes o paciente ele é feito um diagnóstico e vai ter um apoio pedagógico, um apoio psicoterápico, não necessariamente o tratamento medicamentoso é a parte principal do tratamento. Mas ele pode acontecer? Pode sim. Respondendo a sua pergunta inicial, a gente recebe muita demanda, principalmente da educação, né? Porque a criança e o adolescente ele começa a ter esses sintomas na escola e o professor ele é o primeiro a detectar sintomas, às vezes até mesmo antes da mãe. Então, a gente recebe muita demanda da educação, porque os professores viram que tinha algo diferente com aquela criança e já mandou para avaliação, né? Então, isso é bem comum. E o tratamento, ela falou que a Aparecida tem um tratamento para isso? Sim, nós temos o CAPS Infanto-Juvenil, que é para transtorno infantil até 18 anos, né? Lá a gente tem psiquiatra, tem uma equipe multiprofissional. Então, se necessitar de medicamento, nós temos o médico psiquiatra que cuida dessa criança do tratamento todo, mas, como a Melissa falou, às vezes não. O medicamento ele não é só isso, né? Principalmente na criança, não é só o tratamento medicamentoso. Então, tem participação em grupo dos pais, os pais aprendem a lidar com aquela criança com aquele tipo de transtorno, né? Porque é uma criança diferente das outras. Tem o grupo deles mesmo, entre as crianças, com outros terapeutas, com musicoterapeuta, com terapeuta ocupacional. E cada um tem uma função diferente nesse tratamento com a criança. As escolas de tempo integral aqui em Goiás, algumas que eu já acompanhei, né, no ano retrasado, principalmente as de tempo integral, elas trabalham com essa questão da educação emocional. Isso é importante para a criança, assim, desde a educação básica, saber lidar com os seus sentimentos, saber dar nome para eles, né, o porquê que eu estou aflito, porquê que eu estou com raiva. Isso é importante, né, para a construção do ser humano, daquele ser humaninho, né? Com certeza, e esse não saber lidar com isso que é tão humano, porque a gente não aprendeu em casa, porque nossos pais também não aprenderam. A escola, hoje algumas escolas já conseguem trazer esse assunto. Então isso é muito humano, aprender inteligência emocional hoje, inclusive para o mercado de trabalho, é o que os recrutadores estão olhando, não só o quanto você investiu na sua capacidade, na sua capacitação técnica, científica ali, mas essa habilidade humana de entender de si mesmo, né, dar conta de lidar com você mesmo, de se autoliderar e nessa inteligência intrapessoal, eu consegui, a partir desse lugar, ter uma inteligência interpessoal, né? Então, entender que o outro também pensa, que o outro também sente. E conhecendo, aprendendo a ter inteligência emocional não é não sentir raiva, medo, tristeza, vergonha. É aprender a dar nome para isso, acolher cada uma dessas emoções e encontrar uma forma saudável de expressar isso. Uma forma saudável para mim mesmo e para as pessoas à minha volta. Porque a gente pode sentir tudo isso, todas as emoções são importantes. E se você está sentindo alguma emoção, tem uma coisa que precisa ser olhada. E encontrar uma forma saudável de expressar isso. E aí as escolas realmente, a educação, uma das grandes transformações que a educação vem trazendo é esse olhar para esse ser humano, para essa formação integral. E palmas para as escolas que já estão fazendo isso. As pessoas estão ligando na nossa redação. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que fala o seguinte: ela tem um irmão que mora em Aparecida e tem problema com álcool. Para onde ela deve levá-lo para pedir ajuda? A gente tem o CAPS Álcool e Droga, que fica no setor Veiga Jardim. Ele fica do lado da UBS do Veiga Jardim. Ela pode ir direto lá? Pode ir direto lá. Tá, e eu tenho a Michele Ribeiro aqui, que quer agradecer a doutora Melissa pelo cuidado que tem com os pacientes. Obrigada. Uma médica muito querida. Obrigada. O Fábio Carvalho está falando assim, voltando a essa questão um pouco de tecnologia. Tenho 2 filhos adolescentes e é quase impossível
prender a atenção deles por mais de 5 minutos. Me preocupo muito com esse distanciamento. O que devo fazer? Devo procurar um psicólogo para eles? Muito se questiona que o adolescente, a criança está muito ligada às tecnologias, mas o que nós, enquanto pais, enquanto adultos, estamos apresentando de outros universos, de outras experiências para as crianças? Se você trouxer uma brincadeira que atrai essa criança, se você entender quem é essa criança, quem é esse adolescente, quais são as necessidades dele, apresentar para ele outras possibilidades, a gente tem taxas grandes de sucesso de que a criança deixa esse tablet de lado e vai se envolver em algo que ela vai se divertir. Então, trazer as coisas do nosso tempo, sabe? Às vezes, pensar eles não vão se envolver, vão, mas a gente precisa sair do nosso lugar e ir até onde essa criança, esse adolescente está. Isso exige de nós adultos, pais e mães, educadores, essa flexibilidade emocional para entender a perspectiva dessa criança, entender o lugar desse adolescente, o que talvez ele vá fazer sentido para ele. Então, se é um adolescente, ele está falando aí que é adolescente, né? Que músicas que ele gosta de escutar, que filmes que ele gosta de ouvir, se interesse um pouco mais por esse universo, entre mais no mundinho do seu filho e lá você consegue alcançá-lo e levar para outras direções. E, obviamente, o adolescente ele vai estar envolvido com esse ambiente virtual, é assim que ele conversa com os amigos, é assim que eles se conectam, assim que talvez eles conseguem se expressar melhor. Então, é difícil retirar isso do adolescente, mas a gente pode apresentar outros universos. E aí haja criatividade. Retirar, né? Não, é só inserir outras coisas. Vamos olhar e incentivar a prática de esporte, incentivar esse relacionamento que a doutora falou. A gente está, às vezes, muito só no virtual, mas e a vida real, né? E aí que a gente aprende outras habilidades. E aí, tentou uma vez, não deu certo? Persiste. Vai de um jeito, vai de outro. Criatividade, às vezes com um pouco mais de firmeza, às vezes com um pouco mais de afeto. Cada criança, cada adolescente responde de uma forma, mas não desiste. Continue, às vezes é uma tarefa realmente diária, todo dia ali insistindo. E o que a gente percebe também algumas vezes, Camila, é que os pais, eles sabem do risco de deixar uma criança o tempo inteiro com um tablet ou um celular, então ele acha que fazendo esse caminho de impedir que ele fique ali, ele resolveu o problema. Mas muitas vezes você tira a criança de uma plataforma, de um celular, de alguma coisa assim, mas você também não quer dar atenção para ela, né? Então, é muito complicado. E quantas vezes a gente faz assim, toma aqui o tablet, né? A gente incentiva, porque ganha um silêncio, ganha um tempinho ali. E aí dá trabalho mesmo, é muito mais cansativo a gente apresentar essas outras atividades. Existe também uma situação multifatorial que combina, né, nos transtornos. E lendo assim um pouco sobre esse assunto para o programa hoje, eu percebi que artistas, né, são bastante afetados com isso. Eu cito até o Whindersson Nunes, que é um comediante muito famoso, rico. Então, assim, ele parece que tem uma vida perfeita, mas ele teve uma depressão, né, se tratou, tá bem, tá se tratando ainda, a esposa também. E eu até listei algumas profissões, assim, artistas, escritores, professores, né, profissionais da saúde, principalmente médicos e enfermeiros. Carolina, vocês recebem também esses profissionais aí com alto índice de chances, né, de desenvolver algum transtorno mental? Sim, e às vezes a maioria das vezes já chegam para a gente com o transtorno instalado, né, e muitas vezes não chegam por preconceito, e aí prefere ficar remoendo, ficar sofrendo, mas não dá o braço a torcer de ir num psiquiatra e num psicólogo por causa do preconceito ainda. Infelizmente, ele ainda existe muito. Eu tenho outra telespectadora aqui, que é a Michele Ribeiro, que é agradecer a doutora Melissa pelo cuidado que tem com os pacientes. E ela queria também dizer, não sei se é a mesma, mas que a doutora foi muito importante no processo de aceitação e tratamento da crise do pânico. E ela fala também que ela pede para a doutora explicar sobre a importância de você entender que você não tem que ter determinado comportamento para atender a sociedade, que acho que foi uma coisa que vocês já falaram também no começo, né? É muito importante você entender como você funciona, né? No caso das crises de pânico, o que a gente percebe? Que muitas vezes são pessoas que às vezes já tinham uma predisposição, eram pessoas ansiosas e que por algum motivo começam a ter aquelas crises de ansiedade muito abruptas. O pânico, ele é um limitante, por quê? Porque ele acomete as pessoas na idade mais produtiva, né? São os adultos jovens, e muitas vezes você desenvolve um sintoma que é evitar
lugares com aglomerados, né? Tem algumas pessoas que às vezes têm alguma crise em determinado local e evitam, né? Por exemplo, se eu tive uma crise no meu trabalho, eu tenho dificuldade para voltar lá. Se eu tive uma crise dentro do banheiro, por exemplo, eu tenho dificuldade de voltar a ficar, trancar o banheiro, por exemplo, para usar o banheiro. Então, assim, é uma doença que causa uma certa dúvida nas pessoas, porque assim, nossa, mas parece que ele está bem, de repente ele teve uma crise aqui, né? Porque a crise aguda de ansiedade, ela pode vir de forma repentina mesmo. Então a pessoa às vezes está trabalhando, está conseguindo, não está deprimido, né? Está conseguindo sair de casa com alguma restrição, consegue exercer sua atividade, mas de repente ela tem uma crise aguda mesmo, né? Essa crise ela dura de 5 a 15 minutos e gera um conflito, né? Porque, mas está bem e não está bem? Porque a doença é assim mesmo, né? E é uma doença, uma das que mais aumentou o número de casos, né? Por isso que o Brasil está com esse índice de ser o primeiro, porque o transtorno de pânico, ele vem aumentando de maneira exponencial. Doutora, a senhora concorda que a adesão ao tratamento depende muito da pessoa, mas depende muito da família, mas também do profissional que acompanha essa paciente? Com certeza. Porque pelo que eu recebi aqui algumas participações dizendo isso, que a importância, acredito que sejam pessoas que já passaram por algum tratamento de medicamento e diz isso, que a importância do apoio do médico e do médico explicar a forma, tudo que vai acontecer, porque muitas vezes a pessoa tem reações que assustam, aí ela larga o tratamento. Já ouvi gente falando, não vou tomar esse remédio não, eu só quero ficar deitado, dormir, não vou tomar esse remédio não, eu fiquei boba, não sei o que, isso não existe, é porque há alguma coisa errada, né? Faz todo sentido, porque assim, é aquela fase que eu te falei, nos primeiros 14 dias, 21 dias, a pessoa não vê uma melhora, né? E você está tomando uma medicação que muitas vezes você tem algum mal-estar, um desconforto, e se você não fizer um vínculo com o médico, você vai parar de tomar um remédio, né? Peraí, eu estou tomando um remédio que está me dando dor de cabeça, está me dando náusea, e eu vou continuar tomando e não estou melhorando nada? E aí entra a questão da conscientização, que é o que eu faço muito com os meus pacientes. Explico os efeitos colaterais, né? Geralmente entro com uma dose baixa da medicação para ser mais tolerável, né? E explico que o tratamento tem começo, meio e fim. Quando você tem essa orientação, parece que você fica mais seguro, porque a pessoa ela parte do pressuposto que ela vai no psiquiatra e que ela vai morrer com o psiquiatra, e não é bem assim, né? Algumas doenças você recebe alta. Certo. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente começou um pouquinho mais tarde, porque as nossas convidadas tiveram um pouquinho de dificuldade em chegar aqui. A chuva atrapalhou totalmente o trânsito. Mas eu quero dizer o seguinte, que é muito importante a discussão, a gente falar do assunto, até para que as pessoas que estão em volta daquela pessoa que está adoentada, que elas possam ajudar essa pessoa, né? Muito obrigada, Ludmila, pela sua presença aqui com a gente, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço e quero convidar todos a conhecerem mais a campanha Janeiro Branco. A gente tem um site oficial que é o janeirobranco.com.br e as nossas páginas no Facebook e no Instagram, @janeirobranco. Lá você pode saber mais sobre a campanha, convidar um palestrante para uma instituição, algum lugar que você queira e compartilhar também os posts, marcar as pessoas ali. É uma forma de você estar incentivando e conhecendo mais sobre esse universo da saúde mental e saúde emocional. Tá certo. Carolina, obrigada. Prazer também receber você. Eu que agradeço. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. E eu quero deixar um número de telefone da Coordenação de Saúde Mental. Quem tiver dúvida de endereço, locais de atendimento, pode estar ligando no 3545-6045, que é o telefone da coordenação. E aí a gente passa os endereços, os telefones, tudo certinho. Você repete pra gente? 3545-6045. Tá certo. Doutora Melissa, mais uma vez, um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Também quero agradecer a todos que queiram saber dicas básicas de saúde mental, como promoção. Eu também tenho um canal no YouTube, chama Aluguei Meu Divã, e um canal no Instagram também, onde eu falo quase que diariamente sobre coisas simples que a gente pode estar fazendo para ter uma mente mais saudável. Aluguei Meu Divã também no Instagram? No YouTube e no Instagram é doutora Melissa Duarte. Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada, Camila. Uma boa noite para você. A gente volta na próxima segunda. Até lá.
você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprender